O seu filho é vegano e ele tem quantos anos mesmo? Ele tem 10, vai fazer 10. Você falou que ele é vegano desde que estava na sua barriga? Então a escolha não foi dele, foi sua. Você coloca uma criança de 2 anos com um coelho e uma maçã. Se ela matar o coelho, ele é o quê? Uma psicopata. Isso já é a ciência que fala. Ou um açougueiro. Eu sou uma pessoa CLT, eu trabalho 6 por 1, eu ganho R$1.500, eu moro sozinho há 4 anos. Eu não tenho tempo de me preocupar com o universo. Se eu não for trabalhar e pegar a merda do ônibus, eu não vou comer. Entendeu? A realidade do brasileiro é essa. Você se preocupa com... Me preocupo com os animais. Todos, não só os domésticos, os silvestres, enfim, etc. Sim. Se acabasse com a pecuária, pra onde iriam todas as vacas que você diz que tem? Eu já falei isso, vou repetir. Jamais a gente conseguiria acabar da noite pro dia com a pecuária. Então você percebe que tudo que você traz de ideia, você fala ou que é inviável, ou que é impossível, ou que não vai acontecer. Não, a gente tem que fazer aos poucos. Que a gente vai faça a alimentação o seu exame. Mas eu já falei que os indígenas podem fazer o que eles quiserem. Mas então, calma aí. Então, alguns podem matar e outros não? Gente, eu vou tentar explicar então, mais uma vez. Legal. Mas eu quero aqui expor a sua hipocrisia. Tá, o futuro você disse que é vegano, mas eu posso provar. O futuro a gente não tá lá, só Deus sabe, né? Mas assim, no presente a gente sabe que o seu filho é vegano por imposição sua. O seu ex-marido é vegano porque você também impôs, senão ele não ficaria um tempo com você. O seu atual namorado é vegano porque você também impôs. Não é verdade. Você quer que o mundo viva de as pessoas que convivem comigo, isso é uma hipocrisia, elas se transformam. Você não tem coração? As pessoas que vivem do Você não tem coração? Não, elas... A pesca industrial pro oceano. É que tá matando os oceanos. Mas você tá tomando água num copo de plástico. Ai, gente, de novo esse assunto do plástico. É porque foi por conta do plástico que muita coisa aconteceu e muita mudança teve. Mas eu sou contra. O que você quer que eu faça com o plástico? Porque se você tá sendo seletivamente contra. Não, o vegano não tem culpa do... Mas uma coisa... Mas tudo bem eu tomar água num copo de plástico. Não, se eu puder transformar isso... o óleo numa garrafa de plástico. Eu tento ao máximo na minha vida. Não são seletivas. Eu já falei aqui, é muito difícil uma pessoa individual conseguir viver sem plástico no mundo atual. O quão difícil é para uma pessoa de baixa renda sobreviver sem proteína animal. Vocês podem seguir veganos periféricos. Sem frango, sigam veganos periféricos. Qual é a diferença se todo mundo tivesse a própria produção familiar? Eu vou tentar responder mais uma vez. E hoje a gente tem um produtor que tem várias vacas para alimentar essa quantidade de gente. Outra coisa, o agronegócio brasileiro é o agro mais sustentável do mundo. Vai. 65% é o agronegócio, pagou até a COP. Eles estavam ali mandando na COP, uma vergonha. Podem falar mal do Lula, também fala. Foi uma vergonha. COP, realmente uma vergonha. 65% do Brasil é área nativa. 30% é protegido pelo agronegócio. Inclusive, se você quiser plantar em algumas regiões do Brasil... o agronegócio protege o meio ambiente. Se você quiser plantar em algumas regiões do Brasil, você precisa manter 80% da sua área de produção nativa, protegida. O agro, sim, protege o meio ambiente. Não, você leu a pele... Você se preocupa com... Me preocupo com os animais. Todos, não só os domésticos, os silvestres, enfim, etc. Sim. Se acabasse com a pecuária, pra onde iriam todas as vacas que você diz que tem? Eu já falei isso, vou repetir. Jamais a gente conseguiria acabar da noite pro dia com a pecuária. Então você percebe que tudo que você traz de ideia, você fala ou que é inviável, ou que é impossível, ou que não vai acontecer. Não, a gente tem que fazer aos poucos. Na minha concepção, eles sofrem como nós e não acho que você é superior por conta da sua racionalidade. Eu sou superior do que uma obviamente que vocês acham. Senão ia estar debatendo com o porco. Não existem diferenças fundamentais na capacidade de sofrer entre humanos e animais, e foi Darwin que disse isso. Então é só você ver a ciência. Pra mim, o sofrimento dos animais importa. Se pra você não importa, a ciência só tá servindo de argumento quando é do seu interesse. Quando eu falo que o agro preserva a terra, a gente luta pra despertar as pessoas. Não precisa do colostro quando a gente nasce, assim como o bezerro precisa do colostro da mãe. Porque a gente estoca a nossa energia em gordura, Luísa. Porque a gente depois pega esse colostro que é feito pra pegar um bezerro, transformar numa vaca em pouco tempo e coloca em tudo que a gente come. O colesterol é precursor de todos os nossos hormônios. Progesterona, testosterona. Como que você diz que quer melhorar a alimentação retirando a carne do brasileiro ou a proteína animal, a gordura animal saturada nesse sentido? Por exemplo, uma vez que a alimentação que você segue, ela não é biodisponível, você consegue explicar pra gente o que, por exemplo, o que é biodisponibilidade? Olha, eu não sou uma especialista em todos os assuntos. Tanto, mas eu posso te falar as coisas que eu sei. Você quer explicar? Sim, então, é o que o nosso corpo absorve
com excelência, 100%. A gente não consegue absorver o teu tipo de alimentação, tá? E não estou demonizando vegetais e coisas, etc., mas que são carregadas de antinutrientes. Eu sinto muito, e cada um cria o seu filho da forma que quer, entendeu? Mas eu estou falando de aminoácidos essenciais, vitaminas e sais minerais. Você acha que não tem proteína em arroz e feijão, por exemplo? Você é nutricionista? Não precisa ser nutricionista. Eu não preciso ser nutricionista. Eu não preciso ser crítico de música para saber se uma música é boa ou ruim. Não, mas você tem que... A única coisa diferente, né? Não é diferente. Eu consulto médicos, nutrólogos. Eu entrevisto médicos em entrevistas o tempo inteiro. Então, tá igual. Bom, na verdade, os médicos não sabem quase nada de alimentação. Você deve saber disso. É verdade. Mas vamos deixa eu falar. Gente, deixa eu só complementar a frase. Claro, e Luísa Mel e Uma Noites, que quando a gente fala em virar todo mundo vegano, os animais que são domésticos, eles não sobrevivem sem os cuidados de uma pessoa, de um ser humano. Você fala, calma, domésticos você tá falando... Pecuária também. Pecuária. Vou citar, por exemplo, a vaca. Calma, a vaca. Quando a vaca, ela dá a cria, ela tem um bezerrinho, ela produz muito mais leite do que o necessário para alimentar o bezerrinho. Não, ela tá assim porque ela toma um monte de hormônio, que inclusive tá causando um monte de doença nas mulheres. Animais não tomam hormônios. Bom, na verdade, elas são geneticamente se você não tirar esse leite da vaquinha, antigamente ela dava 2 litros de leite, agora dá 20 litros. Exatamente. Se não tirar por conta do quê? Da pecuária. Se não tirar esse leite, porque vocês estão destruindo os animais. Porque se não tirar leite, o leite vai empedrar, vai na verdade, não é possível que as pessoas não entendam isso. Se você não tosar a ovelha, se você não tirar a lã da ovelha, exatamente o que eu tô tentando falar. Esses animais não sobrevivem sem os cuidados dos humanos. Mas eles não vão sobreviver, eles não fazem mais parte da natureza. Você quer matar animal. Gente, eu não. Eles não sobrevivem. Galera, Luísa Mel é a favor da explicar, gente. Mas a gente não pode botar a culpa na carne disso. Porque senão eu digo pra você, você é contrária aos indígenas, você é contrária aos ribeirinhos? Eu ia entrar nesse assunto. Você viu que quando você veio... Não, deixa eu te falar. Tirar a carne, vai tirar a alimentação do peixe deles lá e vão substituir por cápsula? Eu vou... Que é a base de petroquímica? Deixa eu responder. É que você tinha feito mais uma outra pergunta, eu já até esqueci. Deixa eu responder, senão vai acumulando. Eu ia falar sobre os indígenas. Gente, os veganos são contra... Pelo menos eu, né? Não quero falar também em nome de todo mundo, porque cada vegano é uma pessoa, né? Não somos os veganos, assim. Essa industrialização da morte, esse massacre em massa que a gente faz, esse horror que a gente transformou a terra, essa criação onde os animais sofrem a vida inteira. Esse é o meu grande ponto, esse horror. Os indígenas, a gente tem que agradecer que eles conservam a terra, não quero me meter na vida deles. Então pra eles vocês continuam comendo carne. Não é ele. Você falar, peixe, na verdade, se a gente não destruir tudo, na verdade, os coitados agora não conseguem nem comer peixe. Na verdade, que tá cheio de mercúrio. A gente tem outros problemas. Se a gente for falar do peixe, né, pros indígenas, que aí a gente vai pra outro lugar. Mas eu te respondi, eu falei, não vou meter com os indígenas, tô falando de uma escala industrial. Os indígenas não transformam... Pelos ribeirinhos também? Não pegam, na verdade... Vamos tirar o peixe dessa galera que não tem condição, como um colega aqui... Calma, vou voltar pro assunto. Você é a tal da militante de apartamento, com todo respeito. Essa situação, essas pessoas têm capacidade de comer plantas... Mais cápsula? Se a gente tiver... Não, já falei que, na verdade, igual o iodo. Você sabe que o iodo tá no sal que a gente come, né? Sim, a gente teve um problema. Não, a gente teve um problema que isso melhorou muito. Colocaram flúor na água. Né? Quando querem resolver isso, eles resolvem. Mas, na verdade, não interessa, na verdade, nesse momento, porque não tá sendo um problema. Apesar de ter muita... Gente, faça o seu exame. Mas eu já falei que os indígenas podem fazer o que eles quiserem. Mas então, calma aí. Então, alguns podem matar e outros não? Gente, eu vou tentar explicar mais uma vez. Legal. Não, você é testemunho do que você faz. E você é uma pessoa que você fala muito bem, pega muito no emocional. Mas acho que eu falo bem? Obrigada. Sim, mas você acaba pecando na prática. Por quê? Você vai pegar e falar, não, que o veganismo é o futuro, só que há 10 minutos atrás você tava, não, porque eu ainda não tenho respostas de como vencer esse sistema. O sistema de como lutar contra. O capitalismo não tem. Perfeito, então. Mas eu acho que pode ser que o futuro... Sim, mas então a resposta também. É a ciência. E você debateu, por exemplo, com o biólogo Henrique, você foi esculachada. Você debateu com o Richard, foi esculachada. Porque eles são mentirosos. Eles falaram, por exemplo, que a girafa não entrou no Brasil porque elas eram selvagens, elas foram capturadas na natureza. É muito difícil você debater com quem mente. Perfeito. O Richard não sabe nem nada de... Não, aí você vai apelar à moralidade. Não, porque você não pode comer o cachorro porque a moral do homem moralmente... Não, eu acho no Brasil a gente não pode comer cachorro. Não posso tirar o peixe não sou eu que falei. Se eu falar que o indígena não pode mais comer peixe, vão me cancelar na internet. Não, eu não tenho... A minha equipe... Você acha que eu tenho medo de cancelamento, gente? O Rodrigo... Eu tenho medo de cancelamento, o narigudo da Globo lá foi nos indígenas e falou, gente, vocês têm que tirar o celular. Vocês têm que tirar o celular da sua... Mas não tem nada a ver com eles. Mas tá colocando você milita, entenda, você é militante, você prega o discurso. Mas o Luciano Huck nem você não vegano. Faz nada por isso. Como assim? Tudo bom, Luísa Mel? Tudo bem. Meu nome é Juan Pablo, eu sou médico.
Antibióticos, o que acontece? Desde que a gente descobriu os antibióticos, a gente começou a ter problemas por seleção de algumas bactérias e algumas começam quando a gente inventou os antibióticos, a gente teve soluções, não problemas. Uma série de soluções. Uma série de soluções e começaram a evitar. Antibióticos, você como médico sabe. Uma série de soluções. Antigamente as pessoas morriam, Luísa, né? Porque não tem uma série de soluções, só que começou um grande problema. Por quê? Os humanos geralmente tomam, isso é um problema seríssimo que a gente tem na medicina, tá? Inclusive, quando eu estava na faculdade, os antibióticos não precisavam de receita, tá? Não precisava de receita controlada. As pessoas tomavam, assim, dor de cabeça, antibiótico, tá? Eu cheguei a presenciar, eu trabalhava com o sistema de saúde da família, atendia pessoas muito carentes que tratavam com amoxicilina, cefaleia, dor de cabeça, botava para a criança, começa um dia, para... Quando você não faz, e esse é o problema, quando você não faz o ciclo completo, interrompe, sim, tem que a maioria dos humanos fazem isso. A maioria das pessoas interrompe. Aliás, fica a gente não pode fazer isso. Com automedicação, nem jogar fora. Então, assim, sem a prescrição do médico, acaba fazendo superbactérias que, para afetar os humanos, as maiores vêm de hospitais. Tanto que quando você tem um idoso, tem alguém que está internado ali, né? E por que elas viram superbactérias? Por que elas começam a não ser porque você mais tá combatidas? Chegando com pessoas, você está concentrando pessoas com bactérias super resistentes ali. Por que elas ficam super resistentes? Porque você está usando antibiótico de forma errada. Então, a gente utiliza maior lugar que se usa antibióticos. O pessoal fala muito de hormônio, animais, mas na verdade se usa antibióticos para evitar doenças desses animais que ficam ali confinados. Bom, vamos lá. Você citou sobre algumas pandemias, né, correlacionado com a pecuária. Inclusive, você está falando para o pessoal de casa pesquisar, né, sobre essas pandemias, mas tem muitas pandemias, pessoal, que não veio da pecuária, como, por exemplo, a peste bubônica, né, que veio, na verdade, aí de pulgas, de roedores, né, e entre outras. Eu não vou conseguir agora citar mas todas de cor. 70% das doenças são zoonóticas, né? Não, é por isso que o papel do médico veterinário é extremamente importante. Mas eu sou uma pessoa defensora do médico veterinário. Eu não conseguiria fazer meu trabalho sem o veterinário. Inclusive, nós médicos veterinários... minha melhor amiga é veterinária. Com certeza. E a gente impõe, né, as práticas de bem-estar animal, tanto no manejo desses animais, tanto na hora do abate, né, e também na segurança alimentar do prato de todos os brasileiros. Você fez veterinária porque você amava os animais, não foi? Não, eu amo os animais. E como você se sente vendo eles decolados todos os dias? Não, eles... Não, é uma curiosidade que eu tenho. Tá. O que você fala de degolados, eu falo de eles de ser um abate humanitário, no qual eles não são degolados. É feita uma sangria onde os animais são insensibilizados sem dor nenhuma. Você sabe que muitos não são. Não, aí você está citando o abatimento clandestino. Não é o legalizado, porque dentro de uma pecuária legalizada tem um médico veterinário cuidando do bem-estar animal. Você acha que uma galinha que fica numa gaiola a vida inteira, ela não tem sofrimento? Se qualquer pessoa que tiver aqui comeu um prato de carne hoje e não está no hospital uma hora dessa da tarde, é graças ao médico veterinário. Você diz, a gente não tem, por exemplo, uma cura, uma solução para o plástico. A cura, que você me parece, não tem muita coragem de apontar, Luísa, é a superação do capital. Só que você aponta só para o agronegócio, e aí sim, fica fácil você ter patrocínio da Cobase, da Cats, de uma série de bilionários progressistas, como eu disse de novo, porque você não aponta aquele que é o problema fundamental, entende? Tipo, esse tipo de veganismo liberal, ele é um discurso fácil. É um discurso fácil porque ele consegue capturar essas energias de subversão que não apontam o problema central da coisa. Tá falando que uma pessoa, para ela ser vegana, para ela defender os animais, ela tem que ser comunista, socialista? Não, nem eu sou comunista. O meu ponto é que você aponta para uma pauta moral sem apontar para a causa dessa pauta moral. Sim, mas o ponto é, você acha que não existia, por exemplo, houve uma demanda por reflorestamento por uma série de pessoas, por exemplo, por militantes ambientalistas. Bom, o capital conseguiu se adequar a isso. Fez um monte de desertos verdes, por exemplo, com eucalipto. Então, exato. A gente, infelizmente, o capital ele consegue se adequar a essas pautas morais. O ponto é, se você quer acabar com isso, não é com pauta moral, não é tirando o bife do trabalhador, é você superando esse sistema de exploração como um todo. Eduarda Campopiano, o futuro é vegano, né? Sinceramente, eu duvido muito, porque o que a gente vê é que na prática, vamos lá, definição de veganismo. É a pessoa que não consome alimentos de origem animal e outros produtos também não de origem animal. É o que o dicionário diz. É o que o dicionário diz. Veganismo é você tentar de todas as formas, as maneiras possíveis,
viver sem provocar sofrimento animal. Legal, muito obrigada. Na verdade, você até mais me ajuda. Realmente, Vamos às lá. vezes não é. A gente mata mosquito, a gente pisa na formiga. Vamos lá. A gente vive num mundo onde é impossível. Mas quando a gente tem a opção, a gente opta por não causar sofrimento aos animais. Vamos lá, então. Então, vamos nessa linha. Eu acho que as pessoas vão despertar. Tá, eu tô aqui pra isso. Você precisa deixar os outros falarem. Você precisa deixar os outros falarem. Você pode falar. Então, muito obrigada. De nada. Eu tenho 3 tópicos. Primeiro, a roupa que você tá usando provavelmente vai algodão. Segundo, o celular que você usa vai com uma bateria que requer muita mineração. Eu não sei se o seu carro é combustível ou se o seu carro é elétrico. Se ele for combustível é fóssil. Se ele for elétrico, a bateria também requer mineração. Toda a mineração necessária para criar esses campos devasta ecossistemas inteiros. Toda a devastação causada para a plantação de algodão da roupa que você usa também devasta ecossistemas inteiros. De novo. Você poderia, por exemplo, na medida do possível. Você poderia, por exemplo, abrir mão. Não, isso você já faz. Você poderia, por exemplo, você poderia, por exemplo, abrir mão. Você poderia, quando eu tirei a roupa foi notícia. Você poderia, por exemplo, deixar as pessoas falarem. Você poderia deixar as pessoas falarem. Você poderia deixar as pessoas falarem. Sabe o que você também podia fazer? Por exemplo, abrir mão do teu celular, que requer toda essa devastação. Sabe por que você não vai fazer isso? Sabe por que você não vai fazer isso? Não, é porque fora da internet o seu ativismo não existe. O meu pai não tinha nem celular. O seu ativismo não existe fora da internet. O meu pai não tinha nem celular. Se você não puder gravar um vídeo seminua, pintada de azul, o seu ativismo some. Ué, qual é o problema? Essa é uma ferramenta que todo mundo tem. E a sua campanha política? É a única que você usa. A sua campanha política é feita onde? A minha campanha política ajuda a vida de milhares de cidadãos que votaram em mim. Cesta básica pra votar em você. Milhares de cidadãos. Se você quiser me acusar de compra de voto, a gente sai daqui com processo. Se você quiser me acusar de compra de voto, se você quiser me acusar de compra de voto, que é crime eleitoral, você sai daqui com um processo. Olha, processo já tem um monte, não tem eu sei. Agora, você não sabe que quando você tá agredindo uma pessoa... Eu tô agredindo quem? Quem que eu bati? Gente, olha que pessoa descompensada. Eu tô agredindo quem? Você tá desonrando as mulheres aqui. Eu tô desonrando as mulheres. Eu tô desonrando uma pessoa como você, que mulher que eu desonrei? Você é uma vergonha. Dá até vergonha de você. Vergonha de ficar seminua na internet. Ai, nossa, gente. Quem é curtida? Pedro Pôncio, ex-vagabundo. Que é porque eu era do MST. Você defendeu aqui a agricultura. A agricultura não pode ser de movimento tão assim vir aqui falar isso. Você defende o MST? Não, é que eu acho que você que não, foi... Você defende o MST? Você que foi do movimento... Você apoia o MST? Você que foi do você movimento... Você apoia? Tá com medo, né? Não tenho medo falar, nenhum, né? óbvio que eu apoio. Medo, né? A agricultura familiar corresponde a quantos por cento da produção nacional? Eu sei quanto alimenta a gente. E quanto então? Não é por cento, quanto? Porque a gente... Fala aí, 70%. Essa mentira foi criada por José Graziano nos anos 2000 para justificar, e ele escreveu uma matéria em um livro desmentindo essa narrativa que vocês usam o tempo todo. A agricultura familiar no Brasil, ela corresponde a 23% e ela é extremamente importante. Agora, o que não te falaram, se não te falaram, eu vou te dar uma aula. Inclusive, a agricultura safra é uma vergonha. Ela faz parte do agronegócio. Existe algo chamado sistema integrado, que pega pequenos produtores e integra um sistema para tornar ele competitivo. Sim, competitivo. O agronegócio que você está demonizando aqui, coloca comida na sua mesa, na mesa do teu gato, na mesa do teu cachorro. Mas a gente quer uma transformação. E você está atacando o agro. A gente quer uma transformação. Que transformação de segurança alimentar? Não, a gente não tem segurança alimentar. Quantas pessoas passam fome no país? Aliás, eles estavam defendendo o governo anterior, estava muito mais alto. 1,5 bilhão de pessoas no mundo são alimentadas pelo agronegócio brasileiro. Quantos animais são alimentados? E você vem aqui prestar um desserviço quando você ataca quem garante alimento para todo o Brasil, 220 milhões de pessoas, essa é a propaganda do agro, é 1,5 bilhões de pessoas no mundo. Se fosse tão legal, não precisava ter essa propaganda na televisão o tempo todo. A OMS diz que... A ONU diz que... O que a OMS diz? A ONU e a OMS... A gente tem que ter uma transformação pediu que o Brasil aumente até 2030 40% da sua produção pecuária, da sua produção de grãos. Gente, porque não é verdade. O mundo está aumentando, nós chegaremos a 8 bilhões de pessoas no mundo. Imagina e o Brasil é o celeiro do mundo. Viva o agronegócio que produz soja, que produz arroz, que produz carne. Imagina para 10 bilhões de pessoas, como que a gente poderia alimentar? Como que vai ser o futuro com bilhões de pessoas a mais? Para com essa ideologiazinha de apartamento que não corresponde à realidade. No mundo ainda não pessoas morreriam de fome. Não é verdade, gente. Se a sua ideologia fosse praticada. Não é verdade. Tanto que muitas pessoas...
pessoa mais calma. Final de 1800, Ellen White criou a Igreja Adventista do Sétimo Dia depois de ter sofrido um acidente. Ela teve um edema cerebral, quer que seja ela criou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que era o maior pupilo dela. Kellogg's. Quem já comeu sucrilhos Kellogg's aqui? Não, levanta a mão pra não sair. Mas quem já comeu sucrilhos Kellogg's? Ele criou os sucrilhos Kellogg's porque ele achava que a carne era a raiz de todo o mal, que deixava os meninos, as crianças, mais com vontade de fazer as coisas, com mais viralidade. Mas e ele criou o cereal justamente para isso, para manipular a população. Não, mas deixar a pessoa mais calma não é para manipular. Mas óbvio, eu sou contra cereais que é cheio de açúcar, produto industrializado, não, porque senão parece que eu odeio produto industrializado. É um negócio que é uma luta minha, porque as crianças estão, principalmente as mais O futuro não é vegano nutricionalmente, e eu vou pegar aqui uma lista que eu fiz. Quando eu falo, as empresas veganas que já faliram ou vão falir daqui a pouco. Quando eu falo que o futuro é vegano, olha aqui, gente. Não é sobre isso. É porque a gente vai chegar num 99,5% do estoque dele abaixou. Foi de 120 para $1 agora. Ninguém liga mais pro veganismo. A gente vai chegar Deixa eu falar aqui, o Wally desvalorizou 55%. Local Bounty desvalorizou 98,2% desde 2021. Mas eu não tô falando pra você que o mundo é vegano. Não, e não vai ser, o futuro não é. Deixa eu falar. Os estoques dizem isso. Qual é o problema? As empresas veganas estão fechando. Comer menos carne, você tá muito nervoso. Olha, gente, uma coisa é muito importante. Quando eu falo do futuro é vegano, infelizmente, antigamente, eu até tinha essa coisa de todo mundo vai despertar. Eu trabalho pra isso, mas eu acho que não vai ser. O mundo muda pelo amor e pela dor. Eu acho que o ideal é todo mundo comer carne pra não ser facilmente manipulado pelo governo. Vai ser pela dor. Gente, isso é uma coisa de maluco aí. Como é? Vai ser. Isso é um fato que tá acontecendo. Porque a gente não vai ter como sustentar toda uma população que, inclusive, você não é dona do que a população tem que ou não fazer. Eu não sou dona de nada. Exatamente. Mas eu não tô aqui mandando nas pessoas. Eu tô aqui defendendo o meu ponto de vista e tentando mostrar para as pessoas, porque eu acho que a maioria das pessoas, como eu não sabia, como todo mundo que virou vegano, não sabia a realidade. Por que é o futuro? Eu tô tentando falar. Mas eu não... Por quê? Alguém tá entendendo porque ela tá achando que eu posso falar? Não.